Sasuke daria conta de vencer os 5 Kages atuais sozinhos? Os Kages hoje em dia só têm títulos ou eles são fortes o bastante para poder vencer o Sasuke Uchiha? E é isso que nós vamos ver no Simulando com a Ninshu de hoje, então vem comigo. Fala família, beleza? Madara contra os 5 Kages foi sim inesquecível. Os 5 mostraram que eram brabos, mas não deu para eles contra o Madarão. A ideia do vídeo de hoje é analisar como seria uma batalha do Sasuke atual na mesma situação do Madara contra os 5 Kages atuais. E será que agora só tem fracos na liderança das vilas atualmente? E em breve vamos trazer o vídeo do Sasuke contra os mesmos 5 Kages que o Madara enfrentou e ver se ele realmente se sairia bem assim como o Madara se saiu. E para você não perder esse vídeo, você tem que estar inscrito aqui no canal da família Ninshu. Então se inscreve e deixa o seu like também. E sem mais enrolação, bora fazer o resumão das habilidades de todos os personagens. Começando pelo Sasuke Uchiha. Sasuke é mestre em Taijutsu, Kenjutsu, e seu estilo de espada lembra muito o estilo dos samurais em batalha. Ele também domina os elementos de fogo e raio, e suas técnicas mais comuns e poderosas são a grande bola de fogo e o Chidori, tendo claramente várias variações dessas técnicas, como várias técnicas do estilo fogo e todas as suas liberações do estilo raio, como a liberação de corpo inteiro, as agulhas de Chidori e muito mais. A técnica, digamos, mais comum do Sasuke e a mais poderosa é o Kirin, onde ele consegue criar um imenso dragão de raios e direciona esse dragão de raios contra os seus inimigos. Contra o Urashiki ele mostrou domínio ainda maior sobre os raios, e meus caros Ninshus, Sasuke ainda tem sim a liberação de chamas, o Enton. Chamas negras que consomem literalmente tudo, até que seu alvo não sobre absolutamente nada. Com seu Mangekyo Sharingan extremamente roubado, Sasuke pode tanto usar o Amaterasu como controlar as chamas negras como ele bem entender. Com seu poder ocular ele também pode utilizar o Susanoo em vários estágios, desde usar apenas mãos do seu Susanoo, o seu Susanoo em costelas e até mesmo o Susanoo perfeito. E com toda certeza sua forma perfeita tem poder suficiente para combater as bijus e atacar também com espadas e flechas que são tão rápidas que mesmo o Kakashi precisou de Kamui para poder evitar, ver se pode. E como se tudo ainda não bastasse, o Sasuke é extremamente veloz. Ele só equipara ao Naruto usando o Flash amarelo em o seu máximo de poder. Claro que usando o seu Raiton Shunshin no Jutsu, mas não deixa de ser um feito bastante impressionante do Sasuke. E há quem diga que a velocidade do Sasuke, sendo equiparada com a do Naruto, é algo extremamente forçado. Só que eu não concordo muito, já deixa sua opinião aí nos comentários. Mesmo sem Rinnegan, o Sasuke continua assim extremamente poderoso. Agora vamos às habilidades dos 5 Kages. A Kurotsuchi é a sucessora do Onoki, e ela também possui as liberações de terra assim como ele possuía, e também possui a liberação de água e a Kekkei Genkai do Yoton. Sua versão dessa liberação permite manipular um cálcio muito forte e resistente, podendo combinar isso com a água e criar um tipo de cimento extremamente enrijecido. Seu estilo de luta é mais voltado para ataques de média e curta distância, com o objetivo sempre de capturar e prender o seu alvo. O Chojuro é um dos últimos 7 espadachins da névoa e ele é o sucessor de Meiterumi. Ele utiliza o Suiton estilo água como principal fonte de ninjutsu, mas o seu estilo de batalha principal é o Kenjutsu. Ele prefere mais aquele estilo de luta no corpo a corpo. Ele também é o portador da Hiramekarei, as espadas gêmeas, que possui a habilidade de armazenar o chakra do usuário, aumentando a área de corte de poder de sua espada usando o seu chakra, no qual ele pode condensar também todo o seu chakra em sua espada para poder atacar de forma massiva. O Darui é o Godaime Haikage, e ele não mostrou muita coisa como Haikage, mas ele já teve destaque em Naruto Shippuden, se mostrando muito habilidoso em Kenjutsu, sendo também veloz o suficiente para fazer um ataque em conjunto com o Yondaime Haikage, já que ele chegou até a posição do Sasuke e Jugo numa fração de segundos acompanhando o próprio Haikage. Ele possui muitas habilidades peculiares, como o Raio Negro, que ele pode sim usar muitas variações, como ele também possui sua Kekkei Genkai da liberação de Hanton. Já o Gaara é um dos Kages que enfrentou o Madara e continua no cargo até hoje. O Gaara possui a Kekkei Genkai da liberação de magnetismo, com a areia que ele carrega em sua cabaça. Ele pode não só usar ela livremente como ele bem entender, como a areia também protege ele automaticamente. Com a areia ele cria ataques e defesas rapidamente,
E sua areia também tem vontade própria, como eu já afirmei. A vontade da sua mãe está na areia e o defende automaticamente, independente da sua vontade. E por último temos o Shikamaru, que desde criança sempre apresentou um QI extremamente elevado, com mais de 200. Eu sei que você pensou que era mais de 8.000. É de mais de 8.000! Seu maior ponto forte é a capacidade de pensar em estratégias rapidamente. Contra a Temari, ele pensou em 200 estratégias diferentes em questão de segundos. E em sua novel Shikamaru Hidden, ele traçou uma estratégia perfeita para derrotar o seu inimigo Gengo, um ninja no qual utilizava genjutsus através da fala, mas o Shikamaru, sendo mais inteligente e mais preparado, conseguiu vencer. Essa habilidade do Shikamaru permite lutar de forma brilhante em equipe, principalmente quando ele conhece muito bem o seu inimigo. O Hidan que o diga, o Shikamaru sabia todas as suas habilidades. E olha só o que aconteceu com o Hidan. As técnicas que o Shikamaru utiliza usam a liberação Win para moldar sua sombra, e com ela, o Shikamaru pode imobilizar qualquer pessoa, desde sufocar e até mesmo perfurar os seus alvos. Resumão concluído, e se você está assistindo até aqui é porque você está gostando do vídeo, então nos fortalece deixando o seu like. E de verdade, muitos que nos assistem até o final esquecem de deixar o like, então já faz isso agora, porque não custa nada. Depois da inversão feita por Eida, os Kages se reuniram para partir em busca do Boruto, por ter supostamente matado Nanadame Hokage. Boruto estava em meio ao seu treinamento com Sasuke. Sasuke quer dizer mestre. Essa técnica é muito difícil. Essa é uma das minhas técnicas mais letais. Você precisa dominar, Boruto. Não desista. De repente, disparos de balas de areia partiam na direção dos dois, que evitavam aquilo com tranquilidade. O confronto com 5 Kages acontecerá. Sasuke, você sabe o que acontece se proteger o assassino do Nanadame, não sabe? Só estou seguindo minha intuição, respondia Sasuke. Ótimo, pois a minha intuição é que eu devo quebrar a sua cara, dizia Kurotsuchi. Vamos acabar logo com isso, disse Darui puxando sua espada. Boruto, fuja. Sem hesitar, Boruto obedeceu seu mestre recuando de imediato. Darui e Chojuro avançavam com suas espadas na direção de Sasuke, que em resposta também sacava sua espada. Uma trocação de Kenjutsu se iniciava. 2 contra 1, mas não seria um problema para Sasuke, que por ter mais agilidade que ambos e em junção com o Sharingan, conseguia evitar os ataques com tranquilidade. A areia de Gaara viria pelos lados, forçando Sasuke a cintilar para trás. Você não vai escapar, dizia Gaara movendo suas mãos para manipular a areia. Mas Sasuke é muito ágil e esquivar da areia do Gaara é um feito que ele consegue desde criança. Kurotsuchi então se unia a Chojuro e Darui em um combate corpo a corpo, enquanto Gaara usava sua areia para ir cercando o Sasuke. O Shikamaru então esticava sua sombra, encurralando o Uchiha, que se afastou com grande velocidade. Cinco ataques em sincronia eram disparados. A liberação de raios circulava pelo corpo de Sasuke, que sumia em um piscar de olhos no último instante. A explosão acontecia parecendo que Sasuke foi atingido, mas de repente ele aparece como um raio veloz ao lado dos Kages, disparando uma grande bola de fogo. Darui rapidamente criava um bloqueio de parede de água, lançando água contra Sasuke. Um ataque simples para Sasuke evitar. Os outros Kages se deslocavam cercando ele. Gaara manipulava sua areia criando várias linhas de areia, como uma espécie de teia de areia. Já o Sasuke era hábil e veloz o suficiente para ir se deslocando através dos apoios, como ele fez contra os braços de chakra do Naruto. Chojuro vinha pelo ar caindo na direção de Sasuke. O chakra era liberado na Hira Mekarei, moldando a forma na espécie de um martelo. Mas no último instante, o chakra parcial do Susanoo se manifesta na frente do ataque do Chojuro, bloqueando. Sasuke era apenas lançado para trás devido ao impacto causado. Sasuke chegava ao chão e as sombras de Shikamaru estavam em seu encalço, forçando a se esquivar com movimentos evasivos. Darui lançava seu estilo tempestade contra Sasuke, guiando em zigue-zague, fazendo movimentos contrários a Sasuke. A sombra de Shikamaru se estendia pela luz do elemento tempestade de Darui, chegando até Sasuke em um piscar de olhos.
Sasuke foi então capturado graças à estratégia brilhante de Shikamaru, que agiu em conjunto com Darui para lidar com a velocidade de Sasuke. Com sua versão do Yoton, Kurotsuchi complementa a imobilização de Sasuke totalmente, o cercando com algo semelhante à rocha vulcânica. Você pensou mesmo que podia vencer os 5 Kages juntos? Dizia Kurotsuchi. Sinto muito por isso, mas não temos outra escolha. Agora, Mizukage. Chojuro então libera sua Hiramekarei e com todo o chakra que ele armazenou, ele aumentou tanto seu tamanho e poder, desferindo um ataque mortal contra o Sasuke. Sem se mover, Sasuke libera uma massiva quantidade de poder. O Susanoo era manifestado, rompendo aquela prisão da Kurotsuchi facilmente. Shikamaru tentava manter Sasuke imóvel, mas era muito poder para ele suportar. Sasuke esse que foi capaz de quebrar até mesmo o selamento de Danzo. Sasuke então se libertava de maneira simples das sombras de Shikamaru, e uma onda de ar era gerada pelo poder de Sasuke. O Susanoo desaparecia e a liberação de raio de Sasuke percorria todo o seu corpo, o permitindo se mover numa velocidade superior a um raio. Parecendo um feixe de luz, Sasuke se deslocava, evitando quaisquer ataques dos Kages, que sem ter um tempo ou velocidade suficiente, não podiam combater em tamanha velocidade. Sasuke acertava Kurotsuchi e Chojuro em um piscar de olhos, os deixando inconscientes. Já o Gaara usava barragens de areia para tentar manter o Sasuke longe dele. E claro, Darui era veloz e tentava usar sua velocidade para combater o Sasuke com seu Kenjutsu. Mas a diferença é gritante. Sasuke então manifestava seu Enton através de sua espada, desferindo um ataque contra Darui, que ao ser acertado, caía gritando. Gaara e Shikamaru notavam que a batalha estava andando por um caminho perigoso. Sasuke então apagaria as chamas de Darui, que ficava inconsciente. Gaara terminava sua preparação e de repente, uma gigantesca quantidade de areia emergia do solo, parecendo um mar de areia. Um baita tsunami partia na direção de Sasuke, que em resposta criava algo tão colossal e assustador quanto aquele tsunami, o seu Susanoo perfeito. Ele surgia fazendo um movimento de espadas, bloqueando toda aquela areia e dissipando ela em um só movimento. Sasuke então forçou Gaara a se defender, usando seu estilo fogo através do seu Susanoo. Grandes bolas de fogo iriam em direção de Gaara, que foi obrigado a se defender. Sasuke, utilizando aquilo como brecha, de repente utilizou as espadas do seu Susanoo, algo muito semelhante com o que o Madara fez contra os 5 Kages antigamente. Com um movimento brutal, mas sem a intenção de eliminar os Kages, o Sasuke fez com que o seu Susanoo movesse sua espada em uma potência tão elevada que fez tudo ao derredor ser destruído com o impacto. Os Kages voavam contra o chão, capotando várias e várias vezes, e aquele era o momento final. Shikamaru estava prestes a desmaiar quando ouviu as palavras de Sasuke. Avise aos outros, não venham atrás de nós, eu não quero ter que matar ninguém. Concluía Sasuke, que sumia em seguida. Essa foi difícil, família, e chega a ser desproporcional o quão poderoso Sasuke realmente é se comparado aos 5 Kages atualmente. O Sasuke é muito mais poderoso do que cada um dos Kages atuais. A Kurotsuchi, por exemplo, ela usa tanto o Yoton e também o seu Taijutsu refinado. Mas tem um detalhe, contra o Sasuke isso não adiantaria de nada. Basicamente o Sasuke é o counter dela, e mesmo que ela imobilizasse ele poderia simplesmente sair de suas técnicas utilizando o Raiton. E apesar dela ter conseguido prender até mesmo o Kinshiki, o Sasuke possui só um Raiton poderoso o suficiente para destruir todo um meteorito. Imagina só o que ele não faria com o Jutsu da Kurotsuchi. Por isso que eu disse que é desproporcional. O Chojuro pra mim é o Kage mais fraco dentre todos eles. Fala sério. O cara ter dificuldades em enfrentar ninjas do nível Chunin, e isso sendo um Kage, alguém que lutou diretamente na 4ª Grande Guerra Ninja. Sendo forçação de roteiro ou não, é mais do que um fato de que ele só venceu por causa da sua experiência, já que ele não demonstrou quase nada contra os Chunins de sua própria vila. Ou seja, o Sasuke dá de lavada no Chojuro, não tem nem luta aí. Já o Shikamaru é sim um estrategista brilhante, e eu não acho nenhum absurdo ele criar uma estratégia no qual ele com os 5 Kages juntos consiga de fato prender o Sasuke com suas sombras. Mas de fato não funcionaria, porque o Sasuke consegue escapar. E vimos em várias ocasiões durante a obra que mesmo os adversários do Shikamaru sendo presos, eles ainda conseguiam liberar poder. E você acha mesmo que as sombras do Shikamaru parariam o Sasuke? Eu acredito que não. Se ele utilizar o seu Susanoo perfeito,
Aí que as coisas ficam extremamente complicadas pro Shikamaru. O Darui utiliza o raio negro e o seu estilo tempestade e também o ninjutsu do estilo água. E claramente ele também é muito rápido, possuindo o Raiton Shunshin no jutsu e sendo também um mestre em Kenjutsu, assim como Sasuke é. Eu não diria melhor do que o próprio Sasuke, porque aí também já é forçar demais. E todas as suas habilidades contra o Sasuke seriam inúteis, já que o Sasuke pode counterar a habilidade com habilidade. Por exemplo, Raiton contra Raiton. Ele pode também copiar os seus ninjutsus, no qual ele não possui, como os ninjutsus do estilo água. E o seu Kenjutsu é tão refinado quanto o do Raikage, então não daria pro Darui também. O Gaara de fato seria o que daria mais trabalho. Isso porque ele luta a longa distância e tem ataques em larga escala. Mas desde o clássico, o Gaara sempre teve dificuldade em acompanhar a velocidade do Sasuke. E atualmente a diferença entre eles só aumentou e aumentou muito. Por exemplo, se o Gaara tá aqui, o Sasuke tá aqui, pode ter certeza disso. A areia do Gaara é sim de fato muito veloz, mas não suficiente a ponto de conseguir capturar alguém tão rápido quanto o Sasuke. E eu sei que você vai usar o argumento, mas no anime de Boruto, o Gaara conseguiu prender até mesmo o Super Momoshiki. Mas isso não aconteceu no mangá. Se você pega as imagens do mangá, o Gaara nem teve chance, o Super Momoshiki só chegou e nocauteou ele. E tanto o Sasuke quanto o Naruto tinham velocidade suficiente para poder acompanhar esse Super Momoshiki. Outra coisa que muitos não entenderam ainda é que a Kurotsuchi não tem a técnica do Onoki para poder usar em conjunto com o Gaara. Ela pode ser sim neta do Onoki, mas ela não herdou praticamente nada dele. Ou seja, sem poder aumentar a velocidade da sua areia, o Gaara também não conseguiria fazer nada contra o Sasuke. E meus amigos, se o Sasuke utilizasse o seu Susanoo perfeito como foi nessa simulação, aí que não tem como mesmo. O próprio Gaara se sentiu impotente ao ver o Susanoo perfeito do Madara. Contra o Sasuke não seria diferente. Um ponto crucial nessa luta é a diferença gritante na velocidade de todos os personagens, porque na boa, o Sasuke ganha de lavada de todos eles e não tem nem o que discutir. O Raikage, por exemplo, que era mais rápido que o próprio Darui, ele não conseguiu pegar o Naruto no MK1. E se você não se lembra bem, o Naruto tava com bastante clone espalhado por todo mundo ninja, ou seja, ele não estava nem de perto em seu máximo. Naquele momento, Naruto esquivou usando sua velocidade em junção com sua reação. Ou seja, no quesito velocidade, todas as vezes que ele tentou passar, o Raikage se mostrou mais veloz. Mas no MK2, as coisas mudam, e as coisas mudam de forma drástica. O Naruto não ficou só muito mais forte, como também ficou muito veloz. Ele tinha velocidade suficiente, por exemplo, para rebater 5 Bijudamas de uma só vez e em um piscar de olhos. Esse mesmo Naruto tinha apenas metade do poder do Kurama, diferente do Naruto atualmente. Naruto esse que em velocidade ele é assim parelho com o Sasuke, já que os dois, tanto o Naruto utilizando seu flash amarelo e o Sasuke o seu Raiton Shunshin, eles ficam sim equiparados na obra de Boruto. E eu nem mencionei o Amaterasu. Imagina o Sasuke usando o Amaterasu e o Kagutsuchi. Ele poderia facilmente finalizar o Shikamaru, o Chojuro e a Kurotsuchi. Tudo bem que o Darui pode sim ter velocidade para escapar do Amaterasu e do Kagutsuchi, e até mesmo o Gaara se defender usando sua areia. Mas esses três que eu citei, tanto o Shikamaru, o Kurotsuchi e o Chojuro, seriam pegos na mesma hora, se o Sasuke quisesse finalizar com toda essa batalha de cara. Mas tem um detalhe aqui que muitos não notaram também. Mesmo eu acreditando que a areia do Gaara consiga sim o defender do Amaterasu, tem um ponto que eu queria ressaltar. Quando o Sasuke enfrentou o Gaara na reunião dos 5 Kages, o Amaterasu que ele usou era meio que utilizando da manipulação do Kagutsuchi em conjunto. Porque pensa comigo, você acredita que o Raikage é mais lento que a areia do Gaara? Eu acredito que você não acha isso. O Raikage em si desviou do Amaterasu do Sasuke por um triz, e a areia do Gaara foi lá e simplesmente defendeu ele. Fala sério. Aquilo ali pra mim é claramente a manipulação perfeita do Kagutsuchi do Sasuke, porque se ele lançasse o Amaterasu contra o Gaara da mesma forma que ele lançou contra o Raikage, eu acredito que ele pegaria o Gaara sim. E é muito fácil de se pensar isso. A mesma areia que não é capaz de capturar o nível Chunin do Sasuke ou acompanhar ele atualmente agora que os poderes estão parcialmente equilibrados, cogitar que essa areia é mais rápida que o Amaterasu do Sasuke atualmente, ou até mesmo mais rápida que o próprio Raikage, chega a ser insano. A velocidade, por exemplo, do Super Momoshiki nocauteou 4 Kages em um instante, incluindo o Gaara. A velocidade do Sasuke é equiparada ou tanto quanto a do próprio Super Momoshiki. Aquele feito do Momoshiki pode ser replicado pelo Sasuke da mesma forma,
não existe a menor chance para os 5 Kages. O Sasuke continua assim sendo extremamente poderoso, e até porque ele não dependia tanto do seu Rinnegan assim em suas batalhas. Então, o vencedor da batalha de hoje é o Sasuke Uchiha. Se inscreve no canal se você gostou dessa simulação e análise, deixa o seu like para nos fortalecer e compartilha também esse vídeo com seus amigos. Deixa sua opinião aqui também nos comentários e sugestões de vídeos. E é isso, família. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e fui!